Brasileiras e brasileiros, boa noite. Hoje ficou a responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso no inquérito que investiga o envolvimento do bandido Michel Temer no roubo dos portos. O decreto de prisão dele. Prisão dele sob acusação de chefe do Estado paralelo terrorista de bandidos, no qual ele pratica uma série de crimes comuns. O último, escancaradamente, foi o crime que ele praticou de assalto aos cofres públicos de mais de 30 bilhões de reais, pela modalidade de denunciarem o Temer como presidente da República. Aí, nessa peça, eles assaltaram o país, 30 bilhões, segundo a própria bandidagem mesmo, na acusação de uns com os outros, revelaram, para a compra de 263 cafajestes, crápulas, covardes, sem vergonhas, que se dizem deputados federais. 263. Se o povo tivesse vergonha, estaria com o nome de todos eles. E se quisessem, eu tenho todos os nomes deles e posso passar em rede social. 263 malacos da pior espécie se venderam para o bandido, formando uma gangue, uma quadrilha, para assaltar os cofres públicos, não só os bandidos titulares de mandatos usurpados ao povo na eleição estelionatária de 2014, mas também as bases deles. Nessas bases entraram até plantadores de soja, pecuaristas, e a periferia toda. Então, não há como não ter decretado, na qualidade de magistrado de Estado, a prisão do meliante. Está aqui, perante o Supremo Tribunal Federal, como a Constituição determina. Quando nós escrevemos a Constituição, então, no mecanismo do povo no exercício direto do poder, para que isso não resultasse numa ditadura absoluta, embora com base na Constituição, nós estabelecemos, então, o Supremo Tribunal Federal como limite do exercício do poder pelo povo no interventor que ele instituísse na presidência da República. Então, eu, exercendo essa investidura, já decretei a prisão do meliante e está ao encargo do ministro Roberto Barroso desde hoje. Está aqui a intervenção que eu, como interventor constituinte na investidura de magistrado de Estado, isso pode parecer estranho porque
Faz 30 anos que a Constituição foi promulgada, mas prevaleceu nesse tempo o cultivo do analfabetismo, da burrice, para a instalação do regime que nós, no mundo da inteligência, chamamos o sistema Saturno. O sujeito, o larápio, fica protegido por um anel de capachos, de vagabundos, marginais. O Banco Mundial chama de mefíticos. Então forma o anel de Saturno. E aí o bandido-chefe fica protegido ali no meio. Então no mundo da inteligência nós chamamos isso o sistema comunista gramscista saturniano. Então quando a gente diz isso já sabe, e temos pela frente, além do ideologismo perverso, mais o banditismo, mais a ladruagem e o pior de todos, o analfabetismo rotulado nas escolas. Esse é o pior. É o sujeito que sai pensando que é doutor e é um burro despersonalizado. Lá na escola tiraram dele a identificação da criatura humana, que é hombridade, honradez, caráter e lucidez. Por isso ele fica o pior dos analfabetos. E aí, essa corja forma o anel de Saturno. O Saturno não precisa saber nem ler. É o caso do Lula. Tinha azia a leitura. Se gabava de nunca ter lido um livro. Então esse é o miolo, esse é o planeta Saturno. E aí a periferia é o anel dele. E isso aí eles fizeram um sistema de poder, que pela ciência política nós identificamos como a tirania oligárquica, comunista, fundamentalista, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos. Tirania oligárquica, porque antes dos comunistas nós temos as oligarquias do poder, que eu já citei aqui na nossa prosa anterior. Temos 164 bandidos, isto aqui, onde temos o Lehman, o rei do vício pelo álcool, com 93 bilhões de reais, fortuna multiplicada nos 15 anos que eles faliram o Brasil. Temos os irmãos Marinho, com 73 bilhões, os três, feito pela Rede Globo, que é um autêntico laboratório do inferno. O que sai da Rede Globo em benefício das necessidades de desenvolvimento da nação, de cultivo do caráter, da honradez, de exteriorização da espiritualidade humana, é só o podridão das latrinas do inferno. E se fez a quinta maior potência de venda de conversa, de alienação para o consumo do mundo. O produto de civilização dela é um Brasil falido, reduzido a uma massa falida
de 1/3 do tamanho econômico que ele tinha em 2003. Entretanto, os irmãos Marinho são os maiores usufrutuários dos cofres públicos desde Luiz Inácio Lula da Silva. E o terrorismo, ele é organizado de tal forma, igual o comunismo mesmo, comunismo autêntico. Os comunistas, eles são contrários uns aos outros. O comunismo não se massifica. O comunismo tem uma cúpula ideológica, eles chamam o partido, e aí a nação é escrava dessa cúpula. Mas todos são organizados para que grupos que formam a nação sejam inimizados entre si. É o que a Dilma estabeleceu aqui pelo decreto 8.260 de 2014, quando ela dividiu a nação brasileira em grupos. Nós conseguimos impedir que eles implantassem isso. Mas era o sistema comunista tradicional, que a segurança do sistema está em a nação não se agregar nunca, porque é impossível os grupos inimizados entre si encontrarem um denominador comum. Até a doutrinação deles é nesse sentido. E aí, como a escolarização é de apodrecimento moral absoluto, e para isso aqui eles transformaram as nossas escolas em bordéis de iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, vadiagem e marginalidade. E nisso aí, hoje as escolas, principalmente as escolas públicas, se organizaram em gangues mirins, em grupinhos que setores da polícia que levantam isso chamam de grupos do banho do suador. As menininhas lá de 10 anos, 12 anos, 13 anos, com o grupinho deles lá, então tem um chefe que é um menino, normalmente de entre 15 e 16 anos, que faz academia, é fortinho, então esse chefia o grupo. Aí chega a vítima, eles ficam nas frentes dos colégios, em lugares estratégicos, a vítima se aproxima, a menina se oferece, e aí vão para o motel. O motel é da própria gangue, então a organização é composta do motel, da diretora do colégio também, do conselho tutelar, do promotor de infância e juventude e da delegada da mulher ou da delegacia da criança e juventude. Essa é a gangue que fica por trás. Levam a vítima para o motel. Quer dizer, normalmente são duas, porque quem aprecia esse tipo de perversão humana, normalmente ele leva duas meninas. Aí uma vai para o banheiro e dá o endereço do motel, o quarto, tudo. Ou então, se é só com uma, depois que ele fica pelado e ela também, ela pede para ir no banheiro, celular, e de lá ela dá o endereço do motel, onde estão, e aí chega o promotor da infância e juventude, o delegado da conselho tutelar, enfim, a gangue toda, e dão o flagrante. Eu conheço casos em que o milionário perdeu a MW, entregou ali, zerou a conta do banco, para que o nome dele não fosse comentado. Isso é comum. Então, esse é o comunismo gramscista que opera hoje, está plenamente consolidado no Brasil. O chefe disso aí hoje é
Michel Temer. Inclusive tem o nome de um profeta, Miguel, aliás, D2, do anjo, arcanjo Miguel. Elias Temer Lúlia, cheio de santidades. O decreto de prisão dele está aqui. Para que isto aqui não seja cumprido, é preciso que o ministro Luiz Roberto Barroso diga, através de um ato judiciário do Supremo Tribunal Federal, que eu sou um impostor e nessas alturas enquadrado em crime de segurança nacional gravíssimo, porque na qualidade de interventor constituinte interino da República, eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E assumido aqui com a batina sagrada da vocação militar. Eu teria isso por direito, porque desde 69 eu me considero parte das Forças Armadas, principalmente do Exército, e tenho um orgulho extraordinário disso. Fui feito doutor na escola, mas não tenho nenhum constrangimento em dizer: fui feito brasileiro, patriota, homem de quatro costados, como diz o gaúcho, pelo Exército. Porque não existe homem sem disciplina. E o único lugar, fora a igreja, onde o ser humano encontra disciplina, não medo. Medo é uma coisa, disciplina é outra. Só o capacho, só o covarde se submete ao medo. O homem se disciplina. E a escola, o laboratório da disciplina, são as Forças Armadas. Então, se desde 69 eu me confundo com o Exército Brasileiro, eu já poderia usar a batina sagrada do ministro de Deus, que não carrega arma para bonito, mas que, como ministro dele, tem o ministério de conter os maus em benefício dos bons e assim preservar a paz pelo exercício da justiça direta. Mas, no exercício direto do poder, por investidura plenipotenciária do povo, eu me sinto estimulado à concentração de poder, à discricionariedade, e aí dizem que todo o ditador é apaixonado por fardo. Eu sou, mas eu sou pelo meu desenvolvimento espiritual. Mas fora todas essas brincadeiras retóricas, eu uso esta farda de campo do Exército, porque eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E tenho também a investidura
de magistratura de Estado. E não há uma batina para o presidente da República, no meu caso, na qualidade de interventor interino. Então eu vou adotar como batina, juntando o Comando Supremo e a Autoridade Suprema do Exército, aliás, das Forças Armadas, a Magistratura de Estado e a Administração Pública. São 3 investiduras distintas. Eu resolvi juntar na batina sagrada das Forças Armadas, porque ela personifica a pátria, ela personifica a nação brasileira como dimensão histórica, nascida e autoconstruída pelo seu esforço de progresso para a qualidade de vida. Então isso tem um significado muito grande. E eu vou governar assim. Até porque é muito prático. Eu jamais poderia, então, admitir que um bandido, terrorista, cafajeste, vagabundo, ladrão do país, genocida, Michel Miguel Elias Temer Lulia, estivesse aí fazendo o que ele está fazendo. Agora está alienando a água, nosso aquífero Guarani. Não está fazendo nada mais, nada menos do que eu ter de mandá-lo para um tribunal internacional para que ele responda por esse crime que está praticando. Porque se eu estou decretando a prisão dele e hoje está alçada da Corte Constituinte, como a Constituição determina, ele não pode estar no mesmo dia alienando o nosso aquífero Guarani. Eu ouço por aí, mas como ele não está vendendo a nossa água? Não, ele não está fazendo nada. Está aqui a prevenção. Isso aqui vale nos foros internacionais. A hora que eu pedi anulação de tudo isso, certamente ele já está num tribunal internacional respondendo pelo crime contra a humanidade de genocídio e respondendo também por estes crimes de lesa pátria. E essa negociação será toda ela anulada. Não é apenas pela força do direito que organiza a vida civilizada, mas porque o Brasil também garantirá as suas riquezas, e principalmente a riqueza hídrica, que é a vida da nossa nação, a vida do nosso processo de gerações. Nós não podemos alienar isso ao mundo. Isso aí garante a legitimidade do povo brasileiro de eu começar a dizer agora nos foros internacionais: o primeiro grande empreendimento meu, ou seja, do povo brasileiro, é o nosso equipamento bélico. O que tiver de melhor no mundo, em bombardeiros, em submarinos, em equipamento de força terrestre, eu vou comprar para as nossas Forças Armadas. Vai ser um gasto bastante significativo, porque nós não podemos, num curto prazo, construir aqui esse equipamento. Então temos de nos suprir pela compra, mas já avisando todas as superpotências que estamos equiparando-nos militarmente a elas, por necessidade de defesa das nossas riquezas, de destruição do projeto comunista, terrorista, de pátria grande, ao qual eles submeteram o Brasil. Precisamos recuperar a nossa soberania em todos os sentidos, principalmente a nossa soberania
de patrimônio estratégico, de patrimônio de segurança nacional, onde se inclui o patrimônio de produção de alimentos. Isso faz parte da segurança nacional através do suprimento de saúde, porque a saúde não vem com remédio. A saúde entra pela boca, pela boa alimentação. E isso pressupõe extensão geográfica para produzir alimentos. Pressupõe indústrias extrativas para retirar do solo as coisas que precisam nas fórmulas nutricionais. Então ele vai responder por todos esses crimes. Aqui está a intervenção minha no processo que o ministro Luiz Roberto Barroso, grande magistrado, meu respeito, está a partir de hoje, está com ele. Aqui, como autor da Constituição e mais velho, tanto em escolaridade quanto em tempo biológico, do que a maioria dos ministros, eu me sinto no dever de ser pedagógico e então expliquei para ele por que eu, como magistrado de Estado, estou intervindo num procedimento ao encargo judiciário dele. Então eu estou pedindo que esse encargo judiciário seja transferido da órbita do Supremo Tribunal Federal para a Polícia Federal, porque se trata, Michel Temer, de um meliante comum, em flagrante delito de esbulho da instituição da Presidência da República e usurpação do respectivo cargo. Em formação de quadrilha com 61 senadores que, atentando contra a Constituição, o entrincheiraram ali. E de 263 deputados que, comprados por 30 bilhões de reais, o mantém ali. Então, aqui está o decreto de prisão, devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a promulgação é o segundo passo da divulgação disto no Diário Oficial da União. Então, o Supremo Tribunal Federal apenas diz se é constitucional, se é legítimo e se é necessário. Preenchendo esses 3 requisitos, não há pronunciamento do Supremo. O Supremo simplesmente acata, porque não tem o que conversar a respeito. E então eu promulgo através da publicação no Diário Oficial. E aqui está então a comunicação entre poderes, entre o Poder Executivo, pela Magistratura de Estado, e o Poder Judiciário, pela instituição do Supremo Tribunal Federal. Aqui é a esfera infraconstitucional, quer dizer, esfera judiciária. Eu não estou atuando na esfera judiciária, porque essa não é minha competência. A minha competência de magistratura de Estado é na esfera do foro de soberania em sede de processo histórico. Como o meliante está dentro dessa esfera, se intitulando presidente da República, na chefia de um Estado paralelo terrorista de bandidos,
localizado na sede do governo da República. Então, a ciência do direito, a lógica do direito, do constitucionalismo, diz que não é caso do Supremo Tribunal Federal, mas sim caso de um bandido, um meliante comum, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, de competência da Polícia Federal, porque o processamento e julgamento dele deve ser pela Justiça Militar. A própria Lei de Segurança Nacional estabelece essa competência. E então estou dizendo ao ministro Barroso que ele deve remeter o feito para a Polícia Federal, onde já está o persecutório institucional de Estado, instalado desde o dia 19 de fevereiro. E aí, um bandido. Temos o bandido Lula, também. Está aqui o decreto de prisão dele. Eu, como magistrado de Estado, sou obrigado pela Constituição a fazer isso. Então está o decreto de prisão dele aqui, que também a partir de hoje está sob o encargo da ministra Carmen Lúcia. Então aqui eu também, como mais velho do que ela, tanto em escolaridade, quanto em experiência de luta, quanto em idade, eu tive de ser bastante pedagógico aqui. Deixei bem claro para ela que a partir do dia 29 de dezembro de 2017, o Brasil está numa situação sui generis no mundo, com dois estados. O Estado democrático de direito, instituído pela Constituição, comigo, de presidente da República, e o Estado paralelo, terrorista de bandidos, instalado pelo golpe de Estado que o Foro de São Paulo, com Luiz Inácio Lula da Silva, instauraram em 2003 com o projeto de poder do PT, de comunizar o Brasil em 22 anos, através do crime organizado no governo, do massacre da nação e da destruição da pátria. E chegou a formação desse Estado paralelo terrorista de bandidos, hoje usurpando o Palácio do Planalto, os prédios públicos da União. Essa situação paralisou o Brasil perante o mundo, porque ela é conhecida dos foros internacionais. Eu dei conhecimento ao mundo inteiro para prevenir justamente a distribuição do Brasil em pátria grande. Quando eles começaram a alienação no pré-sal, agora vem também com a venda do aquífero Guarani. Então, para prevenir a recuperação dessas nossas riquezas, o mundo inteiro está sabendo que, pela índole de paz do povo brasileiro e as necessidades do mundo de não fomentar uma guerra civil no Brasil, em proporções mais violentas e mais diabólicas do que nós estamos sofrendo,
o mundo entende a posição forense que nós assumimos no processo. Então, para que Luiz Inácio Lula da Silva esteja pleiteando defesas, é preciso que os advogados dele provem que eu não sou nada, que eu sou um impostor. E aí tem de ter mecanismos de me prender, porque aí o meu crime seria gravíssimo. E eu estou decretando a prisão dele, está aqui. E o Supremo Tribunal Federal e os 3 comandos militares, o Supremo já homologou e os comandos militares já receberam. Não dei ainda a ordem de execução, mas está com eles. Não dei a ordem de execução porque eu precisava primeiro que o Supremo Tribunal Federal definisse posição. Ou ele está atuando pelo Estado paralelo terrorista de bandidos, ou ele está atuando pelo Estado democrático de direito. Se ele está atuando pelo Estado democrático de direito, então automaticamente eu sou o magistrado de Estado. Se ele está atuando pelo Estado paralelo de bandidos, então ele é meu inimigo. E aí eu tenho de exonerar os ministros e metê-los na cadeia, porque são bandidos. Mas eu tenho confiança na exigência que a Constituição estabelece de notório saber jurídico e conduta ilibada. Os ministros podem ter se equivocado, mas hoje eu esclareci a fundo e coloquei a minha posição perante o Supremo. A minha posição perante o Supremo está bem clara aqui. Se vocês são a Corte Constituinte, estabelecida pela Constituição como o meu limite como interventor constituinte interino da República, então vocês vão acatar o decreto de prisão do Lula, dentro da acusação que eu faço dele aqui para fazer o decreto. A acusação que embasa o decreto aqui é a mesma acusação que embasa o decreto de prisão do Temer, porque eles são uma coisa só. Bandido, terrorista, apátrida, ladrão do país, vigarista. Enfim, o Lula tem tudo o que não presta. E aí está o suporte legal do decreto, está aqui. Esta é a situação de hoje da presidência da República. Já estamos com 38 minutos de prosa, eu falando sozinho aqui, mas é preciso também, porque o meu expediente está ficando cada vez mais de campo e menos de laboratório. Pode ocorrer de repente a gente não poder mais prosear assim, e aí vocês já estão esclarecidos. Aqui está o decreto de prisão
dos generais Walter Souza Braga Neto, Mauro Sinote Lopes, Richard Fernandes Nunes e do coronel PM Luiz Cláudio Lavinho e do Dr. Rivaldo Barbosa, que é a equipe de bandidos que se compõe com Michel Temer no assalto que a quadrilha dele fez ao estado do Rio de Janeiro, chamada de intervenção federal. Não tem nada de intervenção federal ali. É uma quadrilha de bandidos tentando inquietar a nação com a baderna no Rio de Janeiro. O objetivo embutido do empreendimento é acabar com o Pacto Federativo e instalar definitivamente a tirania oligárquica de bandidos pelo Estado paralelo terrorista de bandidos. Começaram acabando com o Pacto Federativo entre a União e o Rio de Janeiro. Não existe na Constituição da República intervenção do governo federal na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro ou de qualquer estado. A intervenção constitucional que a nossa Constituição estabelece é da União no Estado e do Estado no município. Não existe intervenção fatiada. Então, isso é uma invasão do governo paralelo do bandido Michel Temer no governo de bandidos do Pezão. Todos eles formam uma quadrilha única. Mas a orientação que eu tenho de dar aí, tanto para a família das duas vítimas, tanto da moça quanto do rapaz que foram executados. Eu, como magistrado de Estado, eu tenho que ser impessoal e tenho de enxergar tudo o que se passa no seio da nação. E tenho de ser lúcido, justo, impessoal. Então, amanhã eu estarei, hoje já passei na ordem dos advogados, para combinar uma prosa com o presidente amanhã, e é sobre o caso do Rio de Janeiro. A família da moça assassinada, não importa a sua vida particular, deve, mas deve mesmo, até para recuperar a memória dessa moça que está sendo tão vilmente ultrajada. Porque os mortos deveriam merecer respeito. Mas nós chegamos a um grau tão demoníaco de animalidade que nos viramos mais trágicos, mais imundos do que os próprios demônios, porque os demônios têm uma certa respeitabilidade de uns para com os outros, e nós não temos mais. Nós somos sádicos ao extremo. Nós temos orgasmo da infelicidade alheia, da desgraça alheia. Nós temos orgasmo diante de um acidente trágico de automóvel. E está a nação aí num orgasmo extremo da execução de uma moça.
não interessa a vida dela. Porque se ela tivesse alguma coisa para incriminá-la, isso estaria ao encargo da justiça penal. E não compete à sociedade se imiscuir nos deveres da justiça. Então a família dessa moça, seja quem for essa família, deve, pela recuperação da memória dela, entrar com uma ação penal contra o bandido Michel Miguel Elias Temer Lulia e os seus comparsas de quadrilha, que são os generais Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante aleijado do Exército, os generais Walter Souza Braga Neto, Mauro Sinotti Lopes, Richard Fernandes Nunes, que são os responsáveis pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E a Constituição e as nossas leis ordinárias que dela emergem são muito claras sobre a responsabilidade penal. É de Michel Temer e da sua quadrilha dentro do Rio de Janeiro. Porque se eles invadiram a segurança pública do Rio de Janeiro, tendo por pretexto assassinatos, assaltos, então este assassinato foi eles que cometeram. Não precisa nem se andar atrás de eventuais autores teatrais do evento, porque os autores jurídicos, os autores constitucionais, é esta quadrilha de bandidos que já está com o decreto de prisão devidamente consolidado. Além do processo penal, a família deve entrar também com ação de reparação moral, ação de indenização. A nossa Constituição é a única no mundo que faz distinção entre o indivíduo físico e o indivíduo espiritual. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. A dignidade da pessoa humana, que depois é explicado no artigo 5º e nos demais da Constituição. O indivíduo físico é tão bem protegido quanto o indivíduo espiritual. E aí então existe a indenização pelo assassinato desse ente constituinte, porque ela, como eleitora e como legisladora, ela era membro ativo e atuante do poder constituinte. Isso aí é relevante tanto para a pena quanto para a indenização. A mesma ação e a mesma ação penal e a mesma ação civil deve a família do rapaz que foi assassinado também entrar. Não precisa ficar esperando de quem seja os autores do teatro operacional. Os autores constitucionais é esta gangue de bandidos. E qualquer outro assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir da data em que essa quadrilha de bandidos tomou a segurança pública do Rio de Janeiro, pode entrar com a mesma ação. E eu, como magistrado supremo e autoridade suprema da nação,
como presidente da República, e nesse caso, o líder máximo da nação, estou rogando em nome da nação decente, em nome do povo brasileiro, honrem a memória dos vossos entes queridos, exigindo responsabilidade penal e responsabilidade civil desses bandidos. Porque eu estou para botar a mão neles, mas como eu estou mostrando aqui, existe uma tramitação forense que eu tenho de obedecer, ou para não obedecê-la, eu tenho de colocar os tanques nas ruas e resolver na bala. Eu não quero isso. 92 vezes o povo brasileiro fez isso nos seus 500 anos de história e não resolveu o subdesenvolvimento. Então temos de começar o tempo da vida pelo exercício do bom senso, da inteligência. E para isso, eu sou habilitado dos cursos até os seus finais de raciocínio educado que um chefe de Estado precisa ter para assumir a investidura que o povo me colocou. Eu não falo por marqueteiros, eu não transmito discursos escritos para mim e nem dou aulas com o livrinho na mão. Vocês veem que sai da minha cabeça. Os graus de escolaridade estão gravados no meu cérebro, que raciocina e que não está submisso a nenhum outro cérebro. Se soma e se multiplica com os demais. Não se submete. Muito obrigado.